Eu estava aposentado do futebol aos 17 anos e eu consegui jogar uma competição profissional na Europa aos 25. Olha que loucura isso aqui, hein? Olha, não foi empresário, não foi dinheiro pagar pra jogar e não foi máfia, irmão. Foi muito trabalho e muita loucura, pra ser sincero. E olha, eu nunca fui o Hendrick, eu nunca fui o Neymar, nunca fui essa promessa da base que aos 13 anos já tava sendo patrocinado pela Nike. Cara, zero, assim, né? Eu não estreiei no profissional aos 16 e tava na seleção brasileira aos 18. Na verdade, eu era um desacreditado que nem você aqui, que provavelmente que tá assistindo esse vídeo. Ou seja, um garoto que sempre sonhou em jogar futebol, que sempre amou futebol, se destacava nas peladas, no interclasse, sonhava muito, mas que, velho, não tinha informação, não tinha preparação de qualidade, morria de medo de jogar, treinava errado, jogava esforço fora e, cara, errava demais. E sim, eu cheguei a estar praticamente morto no futebol. Por um momento da minha vida eu já nem pensava mais em profissional, porque eu achava que era impossível. Mas por um milagre praticamente eu consegui voltar ao futebol, joguei a maior liga universitária do mundo com a bolsa de 100%, tive uma vida de jogador de elite, viajando de avião praticamente todas as semanas, hotel 5 estrelas, e depois eu tive a chance de jogar uma competição em Malta, na Europa também, que tem um nível considerado profissional. E agora eu vou te contar nesse vídeo quais foram os principais passos aqui da minha jornada para que você também possa viver uma jornada assim e para que você chegue, na verdade, muito mais longe do que eu. Quero que você tenha a chance de verdade jogar uma Europa League, uma Champions League e por aí vai. E antes da gente começar, comenta aqui onde é que você joga hoje, quantos anos você tem, de que cidade você é. Eu quero realmente entender quem é que tá aqui assistindo e como que a gente pode te ajudar cada vez mais, beleza? Comenta aqui. Primeira parte da minha história, o desacreditado, treinando errado, iludido e se lascando muito. Olha, rapidamente. Quando eu era garotinho, que nem você também provavelmente viveu isso, eu entrei numa escolinha muito cedo. Com 5, 6 anos de idade, já tava jogando em escolinha, eu já tava competindo ali, jogando futsal na escola, nível de interclasse, etc. E assim foi minha vida até uns 9 anos. Com de 9 até uns 11, 12 anos, eu parei de competir na escolinha, eu tava competindo só a nível escolar mesmo, porque meus pais não conseguiam me levar pra escolinha e eu não tinha permissão da minha mãe pra ir sozinho. Não tinha nada perto de casa também. Ali com uns 12 anos eu voltei a competir em escolinha, com 13 pra 14 eu consegui entrar no futebol de base aqui do Distrito Federal, que não é um nível de Campeonato Paulista, que fique claro, é um nível realmente um pouco abaixo, mas já é um mais organizado. A gente treinava 4 vezes por semana, a gente jogava competições estaduais, a gente jogava competição federada e por aí vai. E aí essa foi minha vida até que com 15 anos eu tive a chance de jogar high school nos Estados Unidos, mas eu me lesionei. E aí quando eu me lesionei eu passei 2 anos machucado. 2 anos indo pra fisioterapia de convênio, tentando pegar treino de YouTube pra resolver minha vida, até investir em preparadores físicos na época, mas infelizmente eu não consegui ter uma ajuda especializada o suficiente pra conseguir me recuperar a tempo. E aí de repente eu me vi aos 17 anos completamente longe do futebol, tava já no 2º pro 3º ano do ensino médio, já tava pensando em fazer vestibular e, cara, ser jogador profissional naquele momento era praticamente impossível, assim. Eu acordei pra vida ali com 17 anos, eu olhei e falei, lascou, né? Eu queria ser jogador de futebol, mas já era, basicamente, foi isso que aconteceu com a minha história aí, com a minha jornada. E aqui entra a parte 2, a decisão de ir pro futebol universitário nos Estados Unidos. Então ali com 17 anos, quando a ficha caiu, eu falei, cara, profissional já era, mas eu ainda tenho vontade de jogar futebol de maneira competitiva. E naquela época começou a se popularizar aqui no Brasil a ideia de jogar nos Estados Unidos universitário. Lembra, eu já tinha ido lá pro high school, eu passei 3 meses, então eu já conhecia mais ou menos como funcionava. E um amigo meu que tinha jogado comigo nos Estados Unidos, o irmão dele estava fundando uma empresa que era a Team Brazucas na época, que estava levando jogadores pro futebol universitário. Naquele momento eu instalei ali, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero jogar futebol universitário, eu quero competir em alto nível, eu quero ter essa experiência, eu quero usar o futebol como um meio pra eu viver em outro país e pra eu conseguir uma educação fora com a bolsa de estudos. Então ali eu comecei a levar minha preparação a sério de novo, eu comecei realmente a treinar. Nessa época eu tava no ensino médio, irmão, antes aí, nessa época eu tava fazendo fisioterapia, eu tava numa gandaia do caramba, só saindo pra festa. Depois eu acordei pra vida e comecei a treinar sério de novo, voltei a treinar pro futebol, né? Teve uma época também que eu tava com uma cabeça de bodybuilder aí, um monte de erro aí, vou te falar, viu? Na época que não tinha geração de atletas, era 1 bilhão de vezes mais difícil. Mas enfim, voltei a me preparar, passei 2 anos ali me preparando bem, na medida do possível, não existia GA, não existia CFGA, método de preparação do alto nível, era muito difícil você ter acesso aos métodos de preparação dos melhores jogadores, mas eu tava fazendo o que dava e com 19 anos eu consegui embarcar pra Marshalltown pela primeira vez pra jogar futebol universitário. E olha, pode parecer que foi tudo muito fácil, né? Mas na verdade não, porque eu já tava com 17, 18 anos, todos os meus amigos estavam indo fazer o vestibular, o Enem, a minha família, meu pai principalmente, me cobrava pra começar uma faculdade, e eu tava com essa história de futebol ainda. Então assim, por fora eu até mostrava confiança, mostrava que eu tinha certeza do que eu tava fazendo, mas por dentro eu ficava realmente desconfiado. Será que eu tô tomando a melhor decisão? Será que realmente é o meu caminho? E aí pra você entender, eu tava parado aos 17, eu voltei a me preparar, competir, consegui uma bolsa, cheguei nos Estados Unidos. Na minha cabeça eu falei, pronto, agora aqui as coisas vão andar pra mim. Então eu vou chegar aqui na Junior College, que era a liga que eu tava jogando, eu vou fazer 2 anos espetaculares, eu vou ser All-American,
Daqui 2 anos eu vou estar nas maiores NCAA Division I, que são as maiores faculdades aí do planeta. Eu vou estar jogando uma liga com 100% de bolsa a nível profissional e dali eu vou pra MLS. Essa era a minha cabeça, né? Então assim, vou chegar aqui na Marshalltown jogando todos os jogos, titular absoluto, All-American de primeiro. All-American é a seleção dos melhores jogadores dos Estados Unidos, né? Das ligas. Só que, obviamente, não foi isso que aconteceu, né? Planejar na cabeça é muito fácil, fazer na realidade, isso sim é difícil. Então, quando eu cheguei em Marshalltown, eu tava ali em um elenco onde tinha jogador que tava no Corinthians, tinha jogador que tinha passado por Flamengo, por Sevilha. Cara, jogadores realmente de alto nível, óbvio, né? Tinha alguns que estavam ali vindo de um momento de transição como eu, que não estavam competindo tanto em alto nível, mas tinha gente, velho, top, assim. Quando eu cheguei, obviamente, que eu não consegui jogar logo de primeira. É óbvio que eu não tava no nível, eu precisava evoluir pra caramba. E ali no início eu até pensei em desistir por um momento na minha primeira temporada, mas eu falei, velho, se eu desistir agora já era. Não vou desistir, vou ser homem, vou enfrentar esse desafio, vou até o meu limite, eu sonhei tanto em chegar aqui, agora eu vou ficar. E aí a partir daquele momento eu tive mais uma mudança de chave, a minha mentalidade mudou de novo e eu falei, velho, agora eu vou me preparar de verdade como nunca eu me preparei na minha vida. E aí eu fui estudar que nem um maluco, eu comecei a descobrir alguns métodos de preparação do alto nível, eu me envolvi com profissionais melhores, mais competentes, e aí tive uma transformação espetacular a nível físico, técnico, tático e mental, que me possibilitou jogar na minha segunda temporada em Marshalltown. A gente chegou no campeonato nacional e dali eu consegui aquela tão sonhada transferência para a NCAA Division I, lá a University of the Incarnate Word, UIW, faculdade que fica em San Antonio, no Texas. E aí pra você entender, assim, jogar NCAA Division I, irmão, é praticamente jogar profissional, pra tu ter ideia. Então, a minha bolsa era de R$200 mil anual. Então, assim, eu não pagava nada, eu tinha tudo. A gente tinha um estádio pra treinar, a gente tinha 3 academias, 3 fisioterapias, a gente viajava de avião, eu jogava contra times da Califórnia, jogava contra time de Utah, eu jogava contra time do Kansas, eu jogava contra time do Colorado. Vida realmente de alto nível, hotel 4, 5 estrelas, cara, tudo pago, ganhava chuteira, ganhava tênis, ganhava... Cara, meu irmão, foi uma vida, assim, espetacular. Se você for pegar os níveis de estrutura das faculdades D1 no mundo, cara, é estrutura de time de Premier League, às vezes. Assim, é um negócio realmente espetacular, é uma parada, assim, outra realidade, total. Então ali eu tava vivendo uma oportunidade que, velho, quase ninguém tem a chance de viver. Eu tive as minhas dificuldades, acabei me lesionando na primeira temporada, segunda temporada veio o Covid, eu não consegui ali... Consegui todo o destaque que eu gostaria, até virei capitão da UW aí na minha última temporada. Acabou que o meu ciclo no futebol universitário estava terminando, você tem 4 anos para jogar, e ainda tinha ali um objetivo que eu nunca tinha realizado, que era jogar uma competição de fato profissional, né? Isso eu ainda não tinha conquistado ali no papel mesmo. Então eu já tinha evoluído muito, eu tinha vivido experiências extraordinárias, mas ainda tinha esse desejo. E nesse momento da minha vida também ocorreu a criação do Geração de Atletas. Eu, Augusto e Gustavo, a gente em 2020 ali teve essa ideia, a gente criou a Geração de Atletas com a ideia de trazer a preparação dos maiores clubes do mundo para a vida de desacreditados que nem nós fomos lá atrás. Então, a gente não quer que você sofra tudo que a gente sofreu lá atrás, né? E, enfim, por isso que a gente faz tudo isso que a gente faz. Aliás, se você quer ser jogador de futebol profissional, se você quer jogar futebol universitário em alto nível, se você quer entrar num grande clube de base, cara, o CFJA, ele existe para você, tá? Por meio da tecnologia, a gente pega os métodos de preparação, os profissionais do mais alto nível do futebol, os nossos professores trabalham em Série A do brasileiro, com jogador de seleção brasileira. A gente traz esses caras para treinar você por meio da tecnologia. Então não existe futebol online aqui, tá? Então assim como o Netflix é um aplicativo para você conseguir ter acesso aos melhores filmes do mundo de maneira mais acessível, a gente faz a mesma coisa. A gente usa tecnologia para que você tenha acesso aos treinos dos grandes jogadores, dos grandes clubes. Se você quer começar a se preparar dessa forma para chegar no melhor futebol da tua vida, investindo menos que um cafezinho por dia, irmão, é muito barato, é uma pizza por mês. Clica aqui no link da descrição e garanta tua vaga ainda hoje, demorou? Mas enfim, voltando aqui para a parte 4 da minha história, que é esse momento de criação do GA e saída do futebol universitário, eu passei por 2 anos de loucura completa, assim, para ser 100% sincero. Nesses 2 anos eu passei por 3 continentes, eu devo ter viajado uns 50 mil quilômetros, assim, e eu tava vivendo praticamente como um nômade, eu não tinha casa, assim. Então, eu saí de San Antonio, no Texas, eu fui pra Áustria, na Áustria eu tava tentando oportunidade, da Áustria eu tava indo pra Malta, faltando 1 semana pra ir pra Malta, as fronteiras fecharam, eu voltei pro Brasil. No Brasil eu vim pra Brasília, rodei, comecei a fazer contato com o clube, conheci treinadores, acabei saindo pra São Paulo pra tentar jogar um A2 ali, um A3, fiz testes em clube, tive oportunidades ali, né, de clubes que tiveram interesse, mas eu já tinha estourado o Sub-23, a A2 e a A3 já tinham começado nessa época, eu já tava na 5ª, 6ª rodada, então não rolou lá em São Paulo também, recebi um convite para voltar para os Estados Unidos, jogar a antiga 3ª divisão lá, a 4ª divisão, que é como se fosse um campeonato estadual aqui do Brasil. Voltei para lá, joguei NPSL, da NPSL tive a oportunidade de fazer teste em Malta, fui para Malta de novo, olha tanto de viagem, né? Tô falando aqui de ir para os Estados Unidos, Brasil, Malta, passei ali pela França na escala, fui para Malta, fiz os testes, rolou interesse dos clubes, mas eu não consegui um contrato ali de primeira. Fiquei em Malta ali jogando amador praticamente, sempre profissional, com a promessa de conseguir um contrato depois, de conseguir jogar numa liga profissional de fato.
Quando eu tava lá, consegui uma oportunidade de um clube de terceira divisão em Malta, que ainda era um nível semi-profissional, mas já mais organizado. O clube aplicou pro meu visto foi recusado, fui pro País de Gales. No País de Gales eu treinei num time. Nesse time também era nível semi-profissional, né, segunda divisão. Eles tinham interesse em mim, mas não tinha como me dar documentação, então volto pro Brasil de novo, vou pra São Paulo mais uma vez, faço jogos. Tem interesse de um time de A3, tem interesse de alguns times para jogar estadual aí, Norte e Nordeste. Não quis também, Brasília também, não fazia sentido naquele momento. Decidi voltar para Malta mais uma vez. Fui lá para Malta para dar o meu último sprint para tentar finalmente jogar uma competição profissional. Foram 2 anos nessa bagaceira, nessa loucura, rodando, treinando sozinho. E olha, foram os melhores 2 anos da minha vida no sentido de transformação. Eu nunca me transformei, amadureci, me preparei da forma como eu tinha me preparado nesse tempo. Eu nunca tinha amadurecido, me fortalecido tanto. Então, assim, é a ideia do Não Existe Herói Sem Jornada, né? Os momentos mais difíceis vão te preparar para se tornar um cara realmente diferente, um cara preparado para vencer grandes desafios de fato. E aí agora a gente chega na parte 6, que é esse meu último sprint, essa última ida para Malta para tentar jogar uma competição ali considerada profissional de fato, entrar no Transfer Market, entrar ali na FIFA e por aí vai. Voltei para Malta no início de 2023 e só para você entender, eu já tinha um contato com alguns clubes profissionais, eu tava jogando essa competição amadora ali, né? Já tava me destacando, mas eu precisava realmente conseguir uma vaga num clube. E lá, a segunda divisão tinha um limite de 5 estrangeiros por clube, certo? 3 jogando, 1 no banco e 1 que não poderia ser convocado, né? Então, 1 tinha que ficar de fora. E a primeira divisão tinha um limite de 7 estrangeiros. Então, assim, quando você é um estrangeiro em um país europeu, mano, é ainda mais difícil, entendeu? Tipo assim, você jogar futebol profissional já é difícil pra cacete. Você profissionalizar fora do país onde você é um estrangeiro e as vagas são limitadas, é muito mais difícil. Mas beleza, fui acreditando que eu ia conseguir, tava confiando no meu futebol, tava jogando o melhor futebol da minha vida, tava constrangendo com a performance. E aí eu tive a oportunidade de fazer um jogo que virou aula do CFGA, acho que tem até vídeo do YouTube aí sobre isso, e foi o jogo do Hamroom. Eu tava indo jogar ali com um time de franceses e brasileiros que faziam parte de um projeto de intercâmbio pra tentar profissionalização, e a gente foi jogar contra o time sub-21 do Hamroom, que era o melhor time de Malta na época. Então era o sub-21 que tinha ganhado o campeonato nacional e o profissional do Hamroom tinha ganhado os últimos 3 anos lá da primeira divisão de Malta. Ou seja, é como se eu estivesse jogando contra o Flamengo de Malta, entendeu? E aí esse jogo, cara, foi o jogo assim da minha vida. Eu acho que foi a melhor performance que eu tive até hoje. Eu tava jogando no meio campo, enfim, tava realmente comendo a bola. Apesar de estar comendo a bola, a gente terminou o primeiro tempo perdendo por 3-0. Eu sabia que se a gente perdesse aquele jogo, ia ser muito difícil conseguir alguma coisa. Eu sabia que tinha muita gente olhando, que tinha muito olheiro aquele dia nos estádios ali, acompanhando, etc. Eu sabia que aquele jogo podia mudar a minha vida. Então, velho, eu dei tudo que eu tinha, eu usei todo o treinamento, os anos de dedicação pra conseguir dar tudo de mim, pra conseguir liderar ali naquele segundo tempo. E aí, aos 70 minutos eu consegui achar uma assistência, aos 78 eu achei a segunda assistência, aos 90 eu fiz um gol de cabeça, o jogo terminou 3-3, caí com câimbra, tava completamente morto, aquele jogo mudou a minha história ali em Malta. Dali eu recebi um convite para fazer um teste no Zurique, que é uma equipe lá da segunda divisão, fui fazer teste ali indicado pelo diretor, consegui a aprovação do treinador também, consegui jogar a Challenge League, segunda divisão maltesa. Não é, obviamente, uma Champions League, eu não fiquei rico com futebol, eu não joguei uma competição europeia entre países, assim, né? Uma competição continental, mas eu consegui jogar aí uma competição nacional, tive essa experiência, consegui voltar lá no prêmio da FIFA, foi uma parada legal também. Detalhes assim, né? Coisa idiota. Mas enfim, só pra você entender que realmente foi uma experiência muito foda. E aí, pra finalizar minha jornada, eu saí de Malta, fui pra Finlândia ainda, tava com oportunidade pra jogar a primeira divisão lá, acabou que deu errado, mas isso é papo pra outro dia. Voltei pro Brasil, joguei uma divisão distrital aqui no Distrito Federal, pelo Lusiânia, você vai ver uma fotinha aí também, mas ali eu já estava decidido em parar de jogar para focar 100% aqui no trabalho de geração de atletas, focar em trazer uma preparação cada vez melhor para transformar a tua vida. A minha jornada eu já vivi, eu cheguei até onde eu consegui, eu explorei o máximo do meu potencial. Agora eu quero que você explore o máximo do seu potencial, que você comece mais cedo, que você erre menos para que você consiga viver o teu sonho de fato. Então eu sei que às vezes parece impossível, eu sei que às vezes parece muito difícil, eu sei que o futebol mexe aí com você de maneira profunda, que você sonha muito, se lasca muito, erra muito, fica ansioso. Mas, cara, com a preparação certa, com os mentores certos e com a dedicação certa, é possível. Você consegue viver uma jornada heróica, você consegue se transformar em alguém que você nem acredita que pode ser. Cara, o futebol é um meio, tá? Um meio de transformar a tua vida, a tua personalidade, de te levar a ter experiências que você jamais imaginava ser possível. Então, eu morei 4, 5 anos nos Estados Unidos, eu morei quase 2 anos na Europa. Eu tive experiências, assim, de, velho, viver experiências incríveis, inacreditáveis. E isso mudou a minha vida pra sempre, vou carregar pra sempre comigo, fechou? Então é isso, não existe herói sem jornada, vai até o teu limite. Continua acompanhando aqui o nosso canal, já dá uma likeada nervosa nesse vídeo, assina o CFGA, tamo junto e já, valeu!